Hoje a gente vai falar sobre o branding do ponto de vista. Eu tô aqui com duas convidadas incríveis, a Natália, especialista em branding e estratégia, e a Danúbia, especialista em estruturação de franquias. Muito bem. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Agora eu quero que vocês falem um pouquinho do que vocês fazem, como vocês chegaram até aqui. Então, nesse momento estou empreendendo por incentivo de muitas amigas minhas, inclusive da Nath. Estou iniciando uma consultoria em varejo e franquias, né, dentro de um projeto que eu já venho fazendo ao longo de 16 anos, com alguns projetos já reconhecidos no mercado, principalmente com o foco no setor calçadista, que é muito aqui da nossa região, mas com experiência aí de mercado brasileiro já, de muitas marcas que eu tenho propriedade para falar hoje, pela experiência de vida mesmo, de estar sempre em campo. E nesse novo empreendimento, a minha ideia, então, é prestar assessoria para as marcas que estão precisando dessa reestruturação ou até de iniciar uma estruturação de projeto de franquias. E acho que tem muito a ver com o tema, né? Porque a gente traduz toda essa questão de branding dentro do ponto de venda hoje e o melhor lugar para te aplicar esse tema é dentro de uma franquia que segue padrões da marca. Então fica muito mais fluido o nosso negócio de branding dentro do ponto de venda. Ai, show de bola. Então, eu trabalho com branding também, com estratégia, construção de estratégias de marca. Eu simplesmente amo a parte de design gráfico, porque eu sou uma designer, né, de formação. Então, o meu trabalho hoje, ele está muito mais voltado também a mentorias, tanto para empresas familiares, quanto para profissionais liberais. Então, o que eu construo? Eu construo toda a parte de branding dessa pessoa ou dessa empresa e faço com que ela aprenda a gerir a sua própria marca. Porque eu entendo que a gente também não pode mais depender de terceiros para a gente cuidar da nossa casa. E a marca é a nossa casa, tanto no digital quanto no offline. Então, esse vem sendo o meu trabalho ao longo desses anos. E em 2025, o meu foco vai ser totalmente nas mentorias. Eu quero ver as pessoas brilhando, as pessoas realmente entendendo a sua essência e transbordando essa essência na comunicação. Muito bem, eu posso dizer que eu sou uma das primeiras, então. É verdade! 2025 é nosso. É verdade. Muitas pessoas, elas acham que para estar no ponto de venda, você precisa ter a identidade dela, a logo e as cores e tá tudo bem. Mas é muito mais do que isso. Vocês podem explicar como vocês veem esse processo dentro do ponto de venda, como se coloca o branding dentro do ponto de venda? Eu acho que a Nath pode trazer a percepção de criação da marca e conexão com isso, e eu trazer a prática, né? De como eu vejo isso na prática, né? O que eu enxergo? Quando a gente constrói uma marca, na verdade, vamos começar do zero mesmo. A gente abriu uma empresa. Essa empresa, ela tem que transparecer toda a tua verdade. Ela tem que transparecer a tua essência. Como é que ela vai transparecer isso? Através de cores, de formas, realmente de uma identidade de visual. Só que o branding, ele vai além disso. Ele vai conversar também com as pessoas. Tom de voz, jeito de falar, a essência, o atendimento. E tudo isso se reflete no ponto de venda. Então, quando a gente pensa em uma marca com um branding forte e comunicando tanto o que está na internet quanto o que está fora da internet, a gente precisa pensar em ponto de venda. Eu já vi muitas lojas que tu entra na internet, é uma comunicação, tu vai para a loja física, é outra coisa muito diferente. E isso está errado. Falta coerência, né, nessa comunicação. Como é que tu vê isso, Dan? Então, eu acredito que o maior desafio das marcas, como eu estava falando, é descobrir o propósito, né? E essa conexão, ela faz parte para a construção do branding. E muitas vezes não há essa linha de comunicação, tanto no digital quanto no varejo físico. E aí esse storytelling, ele tem que estar unificado para todos os canais de comunicação com o consumidor. Porque o consumidor vai ler a tua marca e ele vai lembrar no subconsciente dele em qualquer lugar. E aí é a história que tu quer contar, né? E o branding, para mim, é isso. É toda essa jornada, né, de conexão com o consumidor final, da onde tu vai se identificar com ele. E muitas vezes há essa desconexão,
Tu sabes a marca, tu sabes o que tu vai fazer, falar sobre ela, tu sabes os porquês e tudo que tu quer comunicar com o consumidor final e tu não consegue traduzir isso no ponto de venda. Ou do contrário, também existe, tu faz uma loja maravilhosa com todos os pontos de contato, tanto físico quanto emocionais dentro do varejo, e aí tu olha pro consumidor e ele não tá se conectando, porque a história que tu tá contando no digital ou em outros frentes não tá conectada com aquilo que tá na loja. Ou não é a verdade da marca. Também. Então tu começa a ter muitos questionamentos de ti, né, dentro de um projeto desse, como precursora da história da marca, se realmente a gente está indo pelo caminho certo. Né? E qual seria o caminho certo? Não existe certo e errado, mas existe sim a conexão de toda essa jornada para ter fundamentação. Não adianta a gente estar vendendo uma experiência que a gente quer traduzir conforto, que a gente quer traduzir moda, que a gente quer traduzir a vida real de uma mulher, se dentro de todo o storytelling no digital a gente só fala em vender o produto. Então, muitas vezes a gente tem que ter formas de contato com a consumidora em toda essa jornada, para que lá na loja isso aconteça. E para mim, a loja física, ela é a personificação do negócio do branding. É onde tu entrega tudo que tu realmente diz sobre a marca, sem dizer nada. Naturalmente, né? Tu não precisa escrever nada, é pelo aroma, é pela conexão da equipe de vendas com o propósito da marca e como ela vai transmitir isso no dia a dia. Então é um desafio muito grande porque envolve muitas mentes, né? E não só, além de muitas mentes brilhantes, envolve a expectativa do consumidor. Ô Dani, me diz uma coisa, quais foram os maiores desafios que tu enfrentou assim na tua carreira para fazer com que as marcas entendessem essa importância? Eu acho que as marcas, elas já entendem muito. Todos os NRFs que a gente tem, né, os maiores eventos que a gente tem de varejo, eles já traduzem há muito tempo, antes da pandemia, os desafios do varejo. E o principal hoje é essa experiência de compra. Assim, o que eu vejo como desafio dentro dos projetos que eu participei de algumas outras marcas, é tu conseguir ter a leitura realmente do comportamento do consumidor, aquele consumidor que realmente consome a tua marca, consumidor real, e tu direcionar isso para ele. E também tu saber como atrair novos com aquilo que tu tá construindo. Porque às vezes o produto, ele entrega um propósito claro, mas a marca não tá entregando. E a gente vai para dentro de um varejo que tu tem 45 metros quadrados hoje para fazer toda essa arte, tu tem que entregar tudo isso e muitas vezes tu tem um outro desafio que, além de entender quem é o teu consumidor final, é tu saber qual orçamento que tu tem para fazer essa tradução toda. Verdade. E aí é vida real, né, Nath? Não adianta tu querer achar que tu vai construir um parque de diversões dentro da loja, porque tu tá trabalhando com uma loja de infantil e a criança vai se encantar. Não, tu não tem verba para fazer tudo isso. Né? E aí tu tem que buscar elementos que vão conseguir construir essa jornada naturalmente com aquele consumidor que realmente vai estar ali pelo desejo que ele vai ter de estar ali. E não apenas pela questão. Corta! Obrigação! Gente! Caindo não é ouro dele, né? O corpo repete. Eu não olhei pro teu brinco, eu não jurei que era ouro. Eu tava dizendo que tinha que ter uns ouros. Não, mas aqui não é ouro, daí o corpo já tá botando pra fora, gente. Vamos pegar o roteiro pra voltar agora, porque eu já me perdi. Não, mas você tá vendo super bem. Sim, eu tô. Tá, mas faz outra pergunta agora que é. Hoje o consumidor, ele busca muito pela experiência. E como vocês acham que a gente consegue traduzir isso dentro da loja? Como que isso dá o plim nele de é essa loja que eu quero comprar? Tá, eu vou comentar umas experiências que eu tive lá em São Paulo, que pra mim, assim, foi o chua, tá? O que acontece? Eu visitei algumas lojas conceito lá em São Paulo. Uma das que mais, assim, brilhou meu olho foi a Melissa. Porque eu entendi, deu pra ver, assim, de verdade, a essência pura da marca. Sim, dava pra ver isso nos teus olhos, porque eu te encontrei em São Paulo, né? Tava radiante. Parceira a melhor loja da vida que ela já foi essa experiência com a Melissa. E assim, gente, muito interessante, mas eu não sou uma usuária de Melissa. Ah, é? Eu achei que tu era fãzaça, assim, tipo... Não, eu amo a marca, mas eu não gosto dos produtos. Os produtos me machucam. Porém, pra minha filha, pra Estelinha, de 1 ano e meio, usa Melissa e Crocs, direto. Que é outra marca interessante, mas a experiência é horrorosa, tá? No ponto de venda.
Mas a Melissa, ela traz muito forte a questão da experiência e do design de experiência. Aroma, sabor, toque, sabe? Tu vai lá na loja, tu pode encostar nas coisas, pode pegar o produto, pode sentir o produto. E o que eu queria trazer é a questão da personalização. As marcas estão focando demais em personalização. Eu fui em 4 lojas conceito e nessas 4, eles tinham uma ilha de personalização de presentes. Gente, eu achei isso demais. Então, voltando à tua pergunta, Duda, eu penso que as marcas elas têm que estar muito ligadas em construir com o consumidor e não para o consumidor. Ótimo. Então, quando elas olham o que o consumidor quer, o consumidor quer personalizar, então vamos entregar essa experiência para ele. Mas aí a pergunta da Duda é maravilhosa. Se a gente tem verba, a gente faz esse plim, né? A gente traz uma loja aromatizada, a gente faz a conexão com o consumidor para entender os melhores sentidos que vão envolver ele, se é o aroma. A Melissa traz uma experiência incrível e essa loja eu acho que era uma loja temporária, né? Ela não era uma loja que vai ficar perene porque eles vão trocando a temática. Mas como tu traduz isso para 150 lojas no projeto de franquias? E como tu faz esse plim dentro de um desafio hoje, que é o custo total de ocupação dentro de um shopping, onde tu tem altos custos para manter a operação. E aí tu tem que produzir em escala todo esse material, tu vai entregar uma super embalagem, mas se tu vai na Renner hoje, que não te entrega assim uma experiência wow, mas tudo que ela promete ela entrega, tu paga a embalagem, R$7. Sim. Uma embalagem lá dos ursinhos carinhosos pra te botar o teu presente pra tua filha. Mas se tu vai numa loja da Melissa que entrega toda essa experiência, tu pensa assim, é o mínimo eu ganhar uma sacola rosa com o aroma e tal. Vários etiquetinhas e coloridas. E aí, pra mim, vem a grande virada do varejo. Quando a tua marca ela começa a ser desejada, tu consegue ter investimento para fazer esse tipo de ação. Quando tu ainda não é um produto de desejo, tu tem que fazer muito esforço de investimento inicial para te chegar a um nível de vendas e volume adequado para te ter lá o investimento percentual de marketing para te investir dentro do ponto de venda. Porque aí vem, mas quem sabe a gente faz um projeto dentro do varejo físico que seja modular, que fica mais fácil de fazer essa conexão com o consumidor, tem uma loja nova todo dia. Ok, mas tem que ter daí uma equipe muito engajada para fazer todo esse movimento. Então, como eu falei no início, envolve muitas pessoas. E essas conexões, elas têm que tocar o coração de todas essas pessoas. Quem vai traduzir o propósito é o nosso principal representante e quem vai consumir. E para dar esse clique para mim no consumidor, o maior desafio é tu ter essa padronização em todas as lojas da marca da Melissa. E não só na loja de São Paulo, que é uma flagship, que tem todo o olhar ali nem não era Oscar Freire, era um shopping. Não, no Oscar Freire. Tem todo aquele olhar para uma galeria que foi construída, que é isso, que é aquilo. Então a gente sofre muito hoje com esse balanço que a gente tem que ter de verba para investimento, de o que o consumidor espera. E aí vem muito o que acelerou na pandemia. É tu focar muito na leitura de dados para entender esse consumidor e fazer essa entrega. Falando em personalização, ótimo, eu trabalhei em empresas de calçados. É muito legal tu botar dentro de uma loja um vendedor com guarda-pó, com todos os materiais que ele vai precisar para trocar um taco de um salto, para fazer uma diferença ali de algum probleminha que deu no sapato, que ele vai ser um costureiro dentro da loja, para talvez atender uma marca de roupa que vai precisar fazer um reparo. Mas como que tu trabalha esse engajamento, sendo que isso é um fluxo muito baixo, para manter alguém assim dentro do negócio? Então a personalização ela é fantástica hoje, mas a gente ainda não consegue aderir volume para isso, né? E aí não se mantém. Então acho que o Brasil tem esse desafio. Essas experiências vêm muito do varejo internacional. Se a gente vai numa Quinta Avenida, se a gente vai, né, nas grandes vitrines da Europa, a gente vê tudo isso, a gente vê as lojas com essa personalização. Mas quando a gente vai tropicalizar para o nosso país, a gente tem desafios que a gente tem que driblar, e principalmente de investimento. E eu, nessa batida, o que eu vejo aqui? O mercado brasileiro, os empresários brasileiros, são muito de venda, 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 venda. É produto, produto, produto. Tá? Já atendi multinacional e varejista, é produto lá no Instagram. Até eles entenderem que fortalecer marca
Não é vender produto, ao Não contrário, é uma e assim, consequência, né? Facilita muito mais a Aham. venda do produto quando tu tem uma marca forte, consolidada, e quando tu se transforma em uma love mark, tu facilita a venda. A venda ela acontece naturalmente e tu não precisa se descabelar para mostrar todos os produtos da tua nova coleção. Mas foi o que eu falei, é desejo, é o branding. Pra mim, branding é tu Só que as despertar marcas já... esse desejo. Só que as marcas agora estão começando a se tocar disso. Só que daí, Nath, vem o ponto de equilíbrio. Como tu vai fazer com que tu pague as tuas contas se tu tá focando só no branding e tu tem que vender o produto? Sim. E aí vem mais uma questão que eu acho que é fundamental, que é pertinente à pergunta. Quando eu me torno uma marca de desejo, o consumidor se torna fiel. Até aí, a vida é muito injusta. Porque o consumidor, ele não é fiel. Não. Ele vai na loja do lado, olhar o mesmo produto que ele olhou na tua loja, ele vai comprar porque talvez esteja mais barato ou porque talvez ele ganhou um cafezinho que ele não tinha na tua loja. Então, eu acho que dar esse clean é tu fazer com que a jornada dentro da tua loja, ela não precisa ter milhões de pontos de contato, de experiência. Eu vou ter um mega outdoor dentro da loja, vou ter um aroma, vou ter isso. Não, é que tudo que tu tenha seja perfeito. A entrega seja perfeita. Se tu vai servir um cafezinho, bota um cafezinho numa xícara legal, entrega numa bandeja, não entrega um café frio, né? Então, engajar a equipe Básico bem feito. Exatamente, o básico bem feito. As pessoas, os empresários, eles pecam, as marcas, empresários e etc., eles pecam em não fazer o básico bem feito. Sim. Tá? Às vezes é o atendimento alinhado. Ontem eu estava numa empresa e eu tive que puxar a orelha do empresário, porque o time dele não estava se vestindo adequadamente para atender o público. Entende? Então, assim, o que a gente vai entrar? Um plano de ação para uniformizar a galera. Então, às porque vezes... de nada adianta tu entrar numa loja que é linda, maravilhosa e o atendimento ser uma porcaria, porque tu vai sair desanimado sem comprar nada porque tu não foi bem atendido, tu não foi bem recepcionado. E aí que vem o tom de voz da marca, gente. Quem tu contrata para atender, para ser o front ali da tua marca, tem que estar alinhado com os teus arquétipos, tem que estar alinhado com o tom de voz da tua marca. Pois é, e aí hoje é legal o nosso bate-papo, porque a gente vai se bater de frente, né, que várias vezes. Aí eu te pergunto, como tu vai manter uma equipe alinhada com todo o branding que tu tem, os arquétipos que tu tens desenhado da tua marca, se o turnover tá muito alto, não acho mais ninguém para trabalhar. E as pessoas não querem mais trabalhar no fim de semana. E a gente tá falando do branding no ponto de venda. O ponto de venda tem vários desafios, além dos custos elevados, tem toda essa questão do quanto hoje a gente tem dificuldade de manter as pessoas dentro da loja. E aí, mesmo que tu dê todo um treinamento, que tu faça toda essa definição das personas, dos arquétipos, daquilo que tu quer, a pessoa olha pra ti e diz, eu arrumei outra coisa perto da minha casa, não vou mais pegar 2 ônibus pra vir trabalhar. Sim. E aí começam os desafios e começa a ficar muitas vezes cíclico isso, e tu não consegue sair, a roda fica igual, como a gente diz, o cachorro quando atrás do rabo, o que eu faço agora? E aí essa conexão, é o que eu digo, é um trabalho a 4 mãos. Tu cria uma marca incrível, tu cria uma experiência incrível, e aí na execução falha. O que tu faz? É muito desafiador, né? Hoje, uma das estratégias que a gente tem que ter é focar na liderança. Sim. Né? Não pode contratar um empreendedor que não tenha um operador de loja ou um investidor que não queira, né, ter um operador. Tem que ter pessoas com experiência e tem que ter uma pessoa que vai estar na linha de frente que não se importe com essas mudanças, porque tá natural. Oda, e uma coisa também que deve ser bem desafiadora é quando a pessoa que compra a franquia, ela não quer respeitar a marca. Padrões. Deve ser difícil isso, né? Tem alguns exemplos, até vou dar um exemplo aqui que vai... Conta! A marca que eu trabalho hoje vai lembrar, se eles assistirem o podcast, que nós estávamos no final do ano visitando as lojas e o nosso diretor disse, passa na loja tal, porque eles colocaram um Papai Noel dentro da loja. Mas isso vem muito do discurso que tu quer alinhar. Então, assim, para eles faltava alguma coisa. Eles não entenderam por que não tinha uma mega decoração de Natal. E às vezes o protagonista nessa data é o produto, porque é alto fluxo no shopping. Quem quer comprar um presente da marca tal para dar para o seu pai, para sua mãe ou para você, né? A pessoa vai buscar a marca e se tiver o produto ela vai levar, ela não vai ficar atenta muito aos detalhes, né? O próprio shopping já tem uma decoração de Natal, já é todo focado para isso. E aí a minha colega disse, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar ele tirar o Papai Noel? Eu disse, não, como a gente não definiu o padrão
de Natal e não desenhou isso para ele, tu tem que fazer uma manualização, escrever, a gente vai comentar com ele, que não tá no padrão, mas delicadamente. Mas isso acontece muito. E por que isso acontece? Aí tem os dois lados, eu sempre gosto de ser empática. O empresário, ele tá desesperado para vender. E ele tá sem funcionários, muitas vezes. E aí ele vai lá e cria fora o Papai Noel, eles criam uma decoração com balões, né? Um arco de balões nas portas das lojas, botam balões com gás dentro das lojas. Sim. E aí sai muito da padronização, mas aí é muito assim aquele movimento de querer ajudar, dar resultado. Isso também e acaba que... porque assim, é muito difícil tu medir que o branding vai te dar resultado de vendas. Não, é muito difícil. É injusto isso, eu sempre falo, né? Mas tu sabe que dá, só que tu não sabe como medir isso, né? Então, para um empresário que está dentro da loja, que está 24 horas lá com todos esses desafios, ele acaba, às vezes, pensando um pouquinho sobre essa padronização. Ele pensa assim, será que isso é real mesmo e precisa? Então, eu vou botar alguma coisa dentro da loja. Vou dar o meu toque especial. É isso aí. É igual uniforme, tu tá falando de uniforme. Tu vai uniformizar. Aí vão te perguntar, assim, daqui uma semana, se é projeto de rede, principalmente. Dá pra gerente usar uma outra cor de roupa? Porque as pessoas chegam que elas querem falar com a gerente, geralmente pra resolver problema. Sim. Aí tu fala, não, mas é que tem toda a questão do branding, tu vai padronizar, vai ficar mais harmônico. É só tu dizer que a gerente é... Não, mas o consumidor, ele não lê só pela questão do que tu tá falando, é visual. Então, o empreendedor, ele cria muito uma impressão de dentro da loja e ele não tira, às vezes, aquilo da cabeça. Então, a gente tem que ter muito, muito processo e padrões pré-definidos e treinamentos em cima disso, para tu realmente garantir que teu branding vai funcionar. E aí, quando a tua marca é desejada, eu acho que tu vira essa chave do Plim, sabe? Tu começa a ser buscado pelo consumidor final e aí tu começa a reconhecer isso dentro da loja. Começa a entender, nossa, realmente eles viram que a gente tá construindo alguma coisa, né? Então... essa diferença. Que legal. Eu tô adorando que tá trazendo vários pontos, assim, obscuros, colocando luz sobre algumas questões. Mas não tô dando esperança pro branding, né? Porque eu tô só dizendo que tem que ter muito dinheiro pra fazer tudo isso, mas não é. Às vezes e não é. É sutilezas, né, Nath? É que nem a gente falou do cafezinho. Vai ter café? Faz um café bem feito. Senão não faz. Faz uma parceria ali com a Nespresso, automatiza as coisas pros vendedores, não deixa que fique tudo pra eles também fazer, né? Coloca um chocolatinho junto, né? Mas o chocolate custa caro. Ok, mas então bota só sexta, sábado, domingo. Cria, né, alternativas para que tu faça que o ambiente se torne bacana. Agradável, né? Exatamente. Nem todo mundo é uma George Bischoff, que pode ter um espumantezinho lá, né? Depende do ponto de vista, né? Acredito que todo mundo possa ter, mas aí tu tem que adequar a tua estratégia, tanto de orçamento quanto de meta de venda. Posição. Onde é que tu quer chegar, exatamente. Legal. Que mais? Tá, eu quero saber de pequenos erros, já que a gente falou um pequeno erro de Papai Noel, a gente podia entrar nesse assunto. O que vocês acham que são pequenos erros que as pessoas cometem, que vocês vejam em quase todas as lojas? Atendimento! Vou gritar aqui. Atendimento, gente. Atendimento, e principalmente no pequeno negócio. Eu entendo que nem sempre tu tem capacidade de pagar formações caríssimas, cursos caríssimos. Já tá amenizando a minha vida aqui. Tá, eu entendo. Só que eu também entendo assim, poxa, tu abriu o teu negócio. Daí tu vai colocar uma pessoa lá. Gente, mínimo um dia de atendimento, de treinamento para essa pessoa. Um dia. Explicar para ela o que tu espera dela. O que a tua marca representa. O que tu quer que as pessoas sintam quando entrem na tua loja ou quando tenham contato com o teu negócio. Eu acho que isso é o mínimo e os empresários não fazem. E eu acho que eles não fazem porque eles não têm conhecimento. Eles não sabem que isso precisa ser feito. E às vezes tem conhecimento e impacta naquilo que a gente falou antes, que é de tu ter uma equipe sem essa rotatividade tão alta.
Mas aí quando fala em atendimento, né, a gente cria padrões, a gente lê o comportamento do consumidor, a gente quer fazer essa entrega. Mas aí a frequência desse treinamento, ele precisa ser muito alta. Pois é, como é que é nas franquias? É a vida que a gente acha que vai ser perfeita e nunca é. A gente tem toda uma equipe para prestar esse atendimento físico dentro de uma loja, para dar treinamento, para fazer o negócio acontecer. Tu tem softwares que tu faz hoje comunicação com a rede, que tu faz universidade dentro do negócio. E às vezes tu escuta. Eu não vou fazer esse treinamento de 2 horas porque não tá no meu horário de trabalho. Eu não vou vir no turno inverso. Então, pós-pandemia, a gente tem um desafio muito maior, que é o comportamento de todas as gerações e o que está acontecendo. Que eu acho que é estudar o comportamento das pessoas, não só consumidor final. O teu público interno, o que tu vai fazer? Como que tu vai, então, criar um ambiente acolhedor que traduza o propósito para eles também. Através de uma reunião semanal, uma reunião mensal, uma celebração de aniversário, né? Fazer algum plano que eles se sintam valorizados, que eles tenham oportunidade de carreira. Mas como que eu vou fazer uma oportunidade de carreira num pequeno negócio, né? Tem como. Primeiro porque geralmente tu tem uma pessoa e tu. E aquela pessoa ela vai aprender tudo dentro da tua empresa, né? Mas aí o empreendedor ele precisa também ser empreendedor nato para não desvalorizar aquela construção. Ela vai ser uma construção talvez mais lenta ou até mais rápida, né? Dependendo do volume de vendas que ele tiver. Mas ele precisa dar expectativa para essas pessoas. E aí entra para mim a parte fundamental que talvez ajude a sustentar todo o nosso papo de hoje, que é os recursos humanos. Que é tu saber lidar com gente. Eu brinquei com uma pessoa essa semana, disse faz mais de 20 anos que eu iniciei na faculdade. A primeira palestra que eu vi foi de uma pessoa que falou que o futuro era a palavra relationships, era relacionamentos. E pra mim faz 20 anos que isso nunca mudou. Então é aí que vai estar o diferencial. E às vezes, assim, tu pode ter um ambiente super acolhedor, super legal, mas vai ter alguém que não se adapta, tá tudo certo. Sim. Mas tu tem que repetir o processo. Tu vai receber outra pessoa, tu vai treinar de novo, tu vai fazer aquele negócio girar. E aí é o que a gente fala, assim, por que o Boticário dá muito certo a padronização? Né? O Boticário trabalha muito com a beleza, a sustentabilidade é uma premissa deles que está na prática, e eu acho que a prática é que muda o negócio, o propósito, o branding de uma marca. Eles fazem com que o intermediário, que é o vendedor da loja, ele entenda que realmente acontece aquilo ali. Eles estão construindo um produto para aquela pessoa que está dentro da loja também se sentir mais bonita, e não só para o consumidor final. Sim. Então eles criam uma experiência primeiro para quem está conectado a eles. E às vezes a gente esquece disso. A gente quer criar experiência para vender lá pro consumidor final. Mas e quem tá dentro de casa, né? Como vive essa experiência? Mas eu, por exemplo, trabalho com sapato masculino hoje. Como é que eu vou viver a experiência do masculino? Eu dei um sapato pro meu pai? E aí tu sente como é essa jornada, né? Então, acho que tem o desafio de atendimento, ele tá totalmente ligado ao treinamento, mas principalmente aos recursos humanos, né? Que é como tu entender o que tu vai proporcionar do teu propósito para as pessoas que estão ali dentro, que passam 24 horas junto contigo, né? Sim. Então, tem muita correlação. É assim, tu vai fechando, né, uns pontos e tu vai voltando ao ponto inicial. E varejo, para mim, com branding mesmo, é isso, é todos os dias. Branding, contar a mesma história. Não é brand, é branding. É branding, exatamente. E o que mais tu vê, assim, de dificuldade, assim, qual foi sempre a tua maior dificuldade toda vez que tu inicia uma jornada numa franquia? Atender a expectativa da marca em 45 metros quadrados. Porque a gente falou, Melissa, a gente teve no Lab do Boticário, lá também em São Paulo, né? Tu personaliza até a etiqueta, né? Tem uma pessoa lá, visagista, pra fazer isso, tu entrega ali, Nath, o meu presente, estava escrito teu nome e tal. Sensacional, mas eu não vou botar isso em Taquara, Rio Grande do Sul, Brasil, em 40 metros quadrados, que eu preciso volume. Pode. Vai fazer sentido? Vai. Mas tem muitas coisas antes. Então, para mim, o maior desafio é como fazer isso num espaço muito pequeno, com uma equipe muito pequena. E aí, para mim, é o que vai te ajudar com isso. A solução para tudo isso é trabalhar pessoas. É tu conectar com as pessoas. E nada vai mudar para mim. Em todos os projetos que eu tô, é tu trazer a essência. Não tem problema se tu é uma multinacional.
tu vai ter um propósito, né? E as pessoas vão enxergar isso. Falando sobre propósito e conexão humana, eu acho que o propósito, ele ajuda com todo o contexto e principalmente essa conexão com as pessoas que estão dentro do teu projeto. E aí um propósito muito legal que a gente sempre estuda e tem como ícone é do Havaianas, né? Que é levar a alegria pro povo brasileiro, principalmente, né? Porque é daqui, é um projeto que é daqui, a gente é um povo alegre. E a gente vai dentro de uma loja da Havaianas, foi lá em São Paulo também. Foi, maravilhosa. Como eles te atendem? Felizes. Felizes, com alegria, com leveza. E aí, talvez, fica à vontade. Dentro do endomarketing, que tu falaste antes, tem essa pegada de trazer campanhas que vão fazer as pessoas felizes. E não só vender Havaianas, entendeu? E aí, dentro desse contexto, com certeza, os recursos humanos deles devem trabalhar ações para Dia dos Pais, Natal, não só para o público final, consumidor final, mas principalmente dentro da marca. Né? O da Melissa eu acho legal também, que é alguma coisa do tipo transformar o plástico em... Como é que eu te falei antes? Não lembro. Mas eu tenho aqui, peraí, deixa eu dar uma coladinha. Não, olha, no nosso... acho que vale a pena. O propósito da Melissa é muito legal, transformar o plástico em clássico e o clássico em extraordinário. Como é que tu te sentiu na loja? Uma deusa. A deusa que sou. E tu não usa a Melissa? Não uso. Mas tu consumiu pra... Total. E família. Fiz questão de ir no evento dele, frisante... Como é que é? Frisante Melissa, alguma coisa assim, sabe? E detalhe, e tudo demais, rosa, até o frisante. Tudo rosa. E aí, o que eu compro na Melissa? O aroma, o incenso, o chaveirinho, porque eu também não uso, meu pé transpira muito, sou alérgica. E aí, eu acabo trazendo outros elementos. Mas a primeira foto que eu tenho com as minhas melhores amigas é eu com uma Melissa, porque eu usei quando eu tinha 15 anos. Eu também. Ah, mas não quero mostrar essa foto, não. Vamos dar um jeito de conseguir essa foto, que estampar. Então a gente vê muito, né, desses desafios, falando em erros e acertos. Eu acho que não existe certo e errado. Existe tu tocar o coração das pessoas com o branding, mas não só as pessoas que vão consumir, é a cadeia toda, desde quem produz. Tu já imagina, Nath, pega uma produção mais manual aí, pode ser de confecção ou de calçado. Quantas pessoas tu acha que precisam para fazer um sapato? No mínimo 6. Mais de 100 pessoas passam o sapato na mão delas. Meu Deus. Sabe quantas peças tem um tênis? 21 peças. Tem que costurar, tem que cortar, tem que fazer tudo isso. Tem que colar, tem que apontar, tem que botar na embalagem, tem que revisar a qualidade, tem que injetar palmito. Eu nem sei a ordem do negócio, né? Então, tu imagina essas pessoas, começa a ir na essência do negócio. As pessoas entender por que é que tu tá... E aí vem as marcas com propósitos que te movem, né? Porque quando tu fala em sustentabilidade, não pode ser para bonito. Eu vou comprar da Melissa porque eu tenho um projeto sustentável que tá ajudando lá as crianças do Rio de Janeiro, que estão fazendo uma oficina de arte. Eu vou comprar da Picadilly, porque a Picadilly tem hoje o projeto de juntar as tampinhas e entregar para uma instituição de caridade e transformar, né, as tampinhas em algo que dê para reciclar e fazer algo novo, até a própria palmilha do calçado. Então, assim, é o impacto que tu vai deixar no mundo. Porque nada vai ser diferente, tu não vai levar nada do material daqui a 100 anos, quem vai lembrar de ti? Vai lembrar porque tu consumiu alguma coisa? Não, vai lembrar porque tu contribuiu para o mundo ser melhor. Porque tu construiu uma história. E as marcas que estão fazendo isso são as que estão tendo sucesso nessa conexão que a gente fala, que é o desejo, né? E aí tu desperta o desejo de várias formas. Óbvio que o primeiro é para usar o produto, mas depois tu começa a usar o produto e pensar, não, mas aqui é legal porque eu tenho um produto que eu gosto e também ajudo o planeta. Aqui é legal porque tem um produto que vai valorizar as mulheres, vai ter uma inclusão social, vai ter algo falando sobre a cultura afro e alguma coisa do estilo. E aí a gente começa a se conectar. Eu gosto muito de olhar as marcas que trabalham com artigos para trekking, e tem umas que hoje estão escolhendo muitas mulheres como garota propaganda, que antes não tinha. Por quê? Porque a gente vê que as mulheres também gostam de subir uma montanha, também teve a primeira que chegou no topo do Everest, né? E hoje isso está sendo destaque. Então, a gente começa a se conectar. Eu compro de algumas marcas hoje porque eu vejo que elas investem nesse storytelling e isso é real. Não é só uma historinha para mim. Sim, exatamente. A gente tem que ter muito cuidado para identificar que histórias são verdadeiras e que histórias são contadas apenas para vender. E aí, para ser uma verdade, o que é o melhor? Alguém de verdade contando a história. Exatamente. Alguém que viveu aquilo ali. Né? Enfim.
Ai, que legal. Que mais? Que ótimo. Eu quero saber, quem tá assistindo vai querer saber, a gente quer dicas. O que vocês têm de dicas práticas pra gente colocar no dia a dia? A partir de amanhã eu vou começar a aplicar. Eu vou deixar a Nath falar primeiro, porque sempre que eu faço contraponto fica difícil, né? Então Não, fala capaz. do coração. Eu acredito que a primeira coisa que as pessoas podem colocar em prática é falarem a verdade. Fala a verdade, ser de verdade, ser genuíno naquilo que tu quer entregar, naquilo que tu acredita, no teu produto, no teu propósito. Começa por aí. Não tenta maquiar alguma coisa. Seja honesto. Se o teu produto ele não dura muito e ele é de um consumo rápido, mas ele é de moda, fala. É fast fashion? Fala que é fast fashion. Eu acho que a gente tem que começar a bancar. As marcas têm que bancar as suas ideias e os seus propósitos. Começo de conversa. Vamos dar uma aplicação então numa empresa pequena. Olhar para as pessoas, como tu trouxe. Eu comecei a atender da mentoria numa empresa e a primeira coisa que a gente identificou de problemas foi o relacionamento da equipe. O meu trabalho lá era desenvolvimento de estratégia de branding, gente. Tava eu lá numa reunião com algumas pessoas da equipe para alinhar o que eles precisavam fazer. Eles estavam perdidos, entende? Falta de direcionamento. Falta de direcionamento. Então são pequenas coisas, gente, é o básico bem feito. As pessoas não fazem o básico. Eu acho que quem abre uma empresa deveria estudar minimamente sobre gestão de pessoas. Sim. Eu achei sensacional o que tu trouxe. Claro que a gente tá falando de branding, mas não existe marca sem pessoas. As pessoas que constroem. O branding, a tradução do branding vai ser através das pessoas. Exatamente. Então, para mim, é fundamental isso. Uhum. Né? Tu valorizar que isso seja bem contado. Tu saber a tua verdade, tu ser honesto e quem for passar isso adiante, ser também. Exatamente. Outro ponto, outra questão básica, a construção da identidade visual. Ela precisa ser verdadeira. Ela precisa realmente transparecer a essência da empresa. Se a empresa é uma empresa mais feliz, mais alegre, que tem uma vibe boa, a identidade visual tem que estar coerente. O que eu vejo muito acontecer são novas empresárias que querem trabalhar um alto ticket, na cabeça delas alto ticket, e elas metem lá preto e dourado. Eu ia te perguntar, o que tu faz numa hora dessa? Porque tu traduz muito bem a essência das pessoas. E se a pessoa te diz assim, não, mas vamos pegar meu exemplo. Eu sou exatamente uma explosão de felicidade. Uhum. Imagina eu dizer pra ti hoje, não, eu quero que tu crie minha marca tipo, como se eu fosse uma advogada. Eu vou te trazer uma para pessoa séria, um cantinho. Muito discreta. Porque... Eu trago, já aconteceu, eu trago a pessoa para um cantinho e eu coloco ela pra se enxergar. Eu boto ela no lugar dela. Eu digo, abençoada. O que tu entrega... É isso? É isso. Aconteceu com uma mentorada minha. Ela tava nessa pegada, assim, de bege, coisa arada. Eu disse, bonita, tu é pura alegria. Tu é pura felicidade. Eu chego aqui pra ser atendida por ti e tu me passa uma energia maravilhosa. Tu não é bege, que nem todas as outras concorrentes. O teu espaço não pode ser bege. O teu espaço tem que ser feliz. A gente vai ter que dar uma alinhada aqui nessa tua identidade visual, nessa tua comunicação. A gente vai ter que ver o teu ponto de venda e a gente vai ter que colocar elementos interessantes e inusitados dentro do teu ponto de venda. Gente, um quadro diferente, um quadro inusitado, que vai transparecer a tua verdade. Senão tu vai mentir para as pessoas. As pessoas vão ter um impacto, tipo, nossa, vou entrar aqui nesse lugar, né? A pessoa já vai até se ajeitar um pouquinho mais diferente. Ela vai entrar, vai falar contigo, vai começar a se matar de rir aqui, vai se divertir um monte e vai pensar, nossa, mas tá errado isso aqui. O nosso cérebro, a gente é muito inteligente. E o nosso inconsciente, ele engana a gente, mas nem sempre. Então, as mensagens que a gente transmite para as pessoas, elas precisam ser coerentes com aquilo que a gente realmente é. Então, a comunicação visual de dentro do ponto de venda, ele tem que estar coerente com a essência da marca. E eu vejo que grandes marcas, beleza, acerta. Mas o microempreendedor individual, ele erra muito. Porque ele quer passar sempre uma ideia de alto padrão, mas nem sempre ele é. E aí isso a gente precisa ajustar.
aí vamos um contraponto, né? O simples é extraordinário. Então faço simples, né? Faz o simples. E aí falando em dicas, eu que sou do lado da operação, né? Lá na ponta, a Nath vai criar todo esse branding, a coisa maravilhosa. Que dicas eu trago? Faz tudo que tu puder, mas tudo que tu puder manter. Boa. A execução, ela é fundamental. Então a gente vai traduzir o propósito da marca dentro do ponto de venda, mas faz dentro de uma escala possível, né? Tem que ser escalável também, né? Exatamente. Franquia escalável. Que seja escalável e que seja possível a manutenção. Exemplo, a gente vai decorar uma loja, fazer um visual merchandising com branding dentro de uma loja aqui da nossa cidade, que é Taquara, Rio Grande do Sul, Brasil, né? Brasil. Com 70 mil habitantes, hein? Não Sei. sei. E aí a gente vai fazer uma loja de decoração de ambientes. Dentro de uma loja de decoração de ambientes, o que tu vai traduzir para uma pessoa comprar um sofá, uma cadeira, né? Até um vaso para decoração. Tu vai primeiro ter que ter um lugar bom para ela sentar, para ela se visualizar dentro daquilo que ela veio buscar. E um café bem café bom, né? Gente, não dá daí para ser Eu gosto de café solúvel. Eu gosto de café de todos os tipos. Mas tu vai ter que ter um café mais encorpado, que a pessoa sente que foi feito na hora. Pode ser um café de cápsula, não tem problema, mas ela vai ter que ver tu passando, né? Ou se tu vai trazer um café passado, ver toda aquela composição do ambiente do café. E aí tu tem que ter sempre. Porque se ela ficou na dúvida hoje, que ela quer comprar um sofá, ela vai pra casa, ela vai medir. E ela vai voltar pela experiência. E aí não adianta no outro dia, tu veio, Nath, comprar o sofá. Beleza, tu gostou daquele? Não, então já vamos passar ali pra tirar a nota fiscal. Não, ela vai querer sentar de novo. Tu vai ter que repetir aquela experiência. Então a manutenção de tudo que tu for inserir dentro da loja que vai traduzir o branding, ela precisa existir. O aroma de algumas lojas é sensacional. Todo mundo quer o aroma da Osprey. Quer comprar. M. Martin. Melhor ainda. Como é que tu vai passar na frente do M. Martin e não tem a manutenção do aroma? Não é M. Martin. Vão achar que não existe a loja ali. A gente cria essas memórias, né? Outra coisa também que eu acho que é um ponto de... falhou. Uma dica? Não. De atenção? Outra coisa que eu acho que é um ponto de atenção. Cuidado ao criar expectativas no teu cliente e não atender essas expectativas. Perfeito. Exemplo. Promete, cumpre. Exemplo. Fui lá, marquei numa estética. A mulher me mandou várias perguntas. Que tipo de água eu gostava de beber? Com gás ou sem? Ok, botei com gás. Que tipo de música? Qual a minha música favorita? Botei minha música favorita. Café, com açúcar ou sem? Sem açúcar, beleza. No dia que eu cheguei pra fazer... tava esperando toda essa... Gente, pra fazer meu procedimento, eu achei que eu ia entrar e tava tocando a minha música, que a minha água com gás ia estar ali, o meu café já ia ter sido passado, ou ela ia passar sem açúcar, ela não ia me perguntar. Cheguei lá. Tu aceita um café? Sim. Com ou sem açúcar? Tá, mas por que mandou a pesquisa? Abençoada. Quer uma água? Com ou sem gás? Entrei porta dentro, tava tocando um forrozão desgraçado. Eu não botei que eu gostava de forró. Nossa, eu ia amar já sair dançando. Gente, a raiva que eu passei. Eu passei o tempo todo assim, ó, pensando como é que eu vou dizer pra essa pessoa que a experiência é um lixo. Que eu tô frustrada. E aí? Pra completar, o procedimento foi um horror mesmo. Porque realmente ela entregou tudo, do início ao fim, um lixo. Talvez eu não ia ir mais. Eu não sei se eu ia falar. Gente, o que acontece? Eu virei uma embaixadora da marca. Uma embaixadora contra. Toda vez que alguém me fala, vou lá na fulana. Não vai. Não vai nessa aqui, não vai na fulana, por isso. Gente, pra quê? Então que não me perguntasse nada. Eu ia com zero expectativas. Aí promete, cumpre, né? Aí vem o grande, não sei se ela era proprietária, mas aí vem o grande detalhe do treinamento. Como que tu vai manter, né, essa entrega da pesquisa inicial? Tu vai ter que ter água com gás sempre, tu vai ter que ter o café quente sempre, tu vai ter que entender quais as músicas que tu vai botar naquele momento. Adoro ir na academia quando eu vou de manhã, que eu vou ter atendimento do personal, que ele sabe que eu amo rock. Aí tá tocando a trilha de rock, mas eu fico pensando em o resto das pessoas que não gostam.
Mas também tem outros dias que tem outras músicas e tá tudo certo. Mas uma das coisas que é muito legal é tu entender o regionalismo muitas vezes, né? Fica mais uma dica aí de talvez, né, aqui no Rio Grande do Sul é legal tu ter um chimarrão, porque tem uma estética que as amigas gostam de chegar lá e tomar um chimarrão. Mas vai ter outros lugares que nunca, e até acho anti-higiênico, né? Então a gente tem que cuidar muito com a entrega e não criar expectativas. Exatamente. Então, pra mim, além de ter adaptar o simples, né? Que o simples é extraordinário, fazer a manutenção e tu conectar todos os públicos com o teu, né, projeto de branding propósito, não só o consumidor final. Então a jornada ela é muito grande e ela é muito intensa até chegar lá na ponta. E aí, quando tu te torna uma marca desejável, né? Eu quero comprar uma bolsa da Gucci. Uou! É diferente de comprar uma bolsa de uma marca que ainda não tá nem vendendo um sapato, né? Com muita força. Aí, tu vai ter que fazer uma escala aí de quanto tempo tu vai levar para chegar nesse nível de desejo. Aí chega a hora que, para mim, o nível de desejo é assim, a tradução como consumidora, não como profissional. É quando eu não tenho mais medo de quanto eu vou pagar. Não tem preço. Né? Então, assim, eu vou comprar porque eu quero uma Melissa. Nem sei quanto é, entende? Mas eu vou lá comprar pra minha filha, ou pra minha sobrinha, pra minha filhada, porque a marca se conectou comigo de outras formas. Até lá é uma grande jornada, né? Exatamente. Então é isso, né? As pessoas não precisam começar lá de cima com uma baita estrutura para começar a ter um bom atendimento, um bom espaço e um brand lover apaixonado pela marca. Então eu acho que isso é muito importante, mas que foi bom para as pessoas verem que isso dá para começar pequenininho para chegar lá. E fazendo o básico bem feito. E às vezes tem marcas que começam assim e tem muito mais sucesso, muito mais rápido do que grandes marcas que não encontram, né, esse propósito. Então acho que a gente tem que entregar a nossa verdade. Essa mensagem que tu passou, achei fantástica, né? Ser verdadeiro sempre. Eu acho que isso faz toda a diferença. Ai, gente, eu amei nosso papo. Obrigada. Já acabou? Já acabou, não. A gente desliga a câmera e continua sofocada. A gente podia ter mais um assunto, né, pra hoje. Mas foi muito bom muito também. Obrigada. Obrigada gostoso de ter aqui. Da mesma forma. Ai, maravilhosa. Obrigada, Duda. Muito obrigada. Eu amei esse papo, ficou muito bom. E é isso, gente. Para mais episódios assim, sigam a gente e acompanhem. Muito obrigada por hoje. Beijo. Obrigada, beijo, pessoal.